Não é tarde porque, para mim, o tempo que você tem é inversamente proporcional ao quanto de dinheiro você pode aportar mensalmente. Fala comigo, investidor, tudo bom? Meu nome é Max Lima e esse é o primeiro episódio do canal O Investidor Inabalável. Hoje a gente vai abordar alguns tópicos iniciais sobre o mercado financeiro, mas esse vídeo, o episódio 1, é basicamente uma apresentação para vocês entenderem quem é o Max Lima, o que é o Investidor Inabalável e por que até dia 28/10/2024 eu ainda não tinha investido. Quero falar também com vocês sobre uma frase que foi bem presente no meu dia a dia durante esses últimos 4 anos. E aí, Max, não é tarde para começar? Para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre métodos de alocação e a minha estratégia de investimento, que inclusive batizou o nome desse canal. A minha estratégia de investimento é o Inabalável. Então a gente vai destrinchar um pouquinho o início disso aí e vocês vão começar a entender. Vamos lá. Mas já que esse episódio é voltado para a apresentação, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Max Lima, tenho 37 anos, sou engenheiro de áudio, trabalho com produção musical voltada à música eletrônica, sou pai de família, tenho uma família incrível, uma esposa incrível, 2 filhos, um menino de 20 anos e uma nenenzinha de 1 ano e 5 meses, que às vezes ela tenta virar o Tasmania, então já ela deve aparecer aqui, invadir o estúdio para dar um oi para vocês também. Falando em estúdio, esse é meu estúdio, esse é meu home studio, é onde eu trabalho, é o meu escritório e é onde vai ser nossos encontros. Falando em nossos encontros, eu pretendo fazer pelo menos um vídeo semanal, trazendo a evolução do Inabalável, a evolução da minha carteira e atualidades também para vocês. A gente vai estar sempre falando sobre o que está acontecendo no mercado. Então, eu não vou estar aqui só para dar a mão a vocês, para falar de coisas boas. Eu também vou estar aqui para abraçar vocês em momentos difíceis e dar uma confortada no estômago de vocês. Muito embora nada que a gente fale aqui ou que seja mostrado aqui é nenhum tipo de recomendação, tá, gente? Vocês têm que pegar o que a gente tiver de conteúdo aqui, debater internamente cada um de vocês e entender o que é bom para você, tirar suas próprias conclusões. Eu falei para vocês que até o dia 28/10 agora eu nunca tinha investido. E é verdade. E eu acho que o que mudou, principalmente nesses últimos 4 anos de estudo, para eu realmente me sentir preparado agora a começar a investir, a meter a cara no mercado financeiro, foi o contato com um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro ele traz vários ensinamentos super importantes, mas eu acredito que existem 3 insights nesse livro que transformam a vida de qualquer pessoa, mesmo quem nunca teve nenhum contato com o mercado financeiro. Esse livro, inclusive, é um dos livros mais recomendados no mundo para quem está iniciando, trilhando esse início no mercado financeiro. O primeiro deles, e eu acho que é a base para tudo que se inicia no mercado financeiro, nunca gaste mais do que 9 das suas 10 moedas. Isso aí. E antes de qualquer coisa, moeda porque o livro fala sobre a época de uma cidade chamada Babilônia e não existia dinheiro em papel, né? O dinheiro em espécie eram moedas de cobre, prata e ouro. E os pagamentos eram feitos assim. O segundo insight, eu acho que para mim foi o mais revelador, assim, acho que tão importante quanto o primeiro, é que a primeira pessoa a ser paga com os seus rendimentos do mês ou com o seu salário, ou com os seus pagamentos de um giro mensal, é você mesmo. Você mesmo. A gente tem a mania de pegar e pagar primeiro uma conta de luz, um cartão que a gente está devendo, sair para jantar, comprar aquela camisa que a gente queria, qualquer coisa. Mas não, o livro fala que a pessoa mais importante a ser paga com os seus rendimentos de um mês é você mesmo. E se você parar para pensar, faz super sentido, porque se você se paga, se todo aquele esforço do mês, a primeira pessoa a ser recompensada com ele é você mesmo, você se incentiva cada vez mais a produzir mais e melhor para você ter mais esse pagamento, uma quantia maior. E no giro do contexto geral do livro, todo esse assunto é para falar que esse dinheiro ele vai passar a trabalhar para você. Então, se você já tem no ensinamento 1 que você só vai gastar 9 de cada 10 moedas que você recebe, e que a primeira pessoa que vai ser paga com o seu rendimento é você mesmo, significa que pelo menos 10% do teu trabalho, do seu rendimento mensal, ele já está salvo e que ele está no seu bolso para você começar a dar algum direcionamento para ele. Tendo em vista isso, o último insight do livro fala muito sobre as pessoas que falam sempre assim: ah, mas eu trabalhei o mês inteiro e se eu pagar todas as minhas contas não sobra nenhum real. O livro fala que se você não consegue guardar nenhum real, significa que esses 2 primeiros ensinamentos não vão servir e que nenhum outro investimento a não ser um serve para você no planeta. E esse investimento é
e invista em você. E investir em você nada mais é do que investir em um tempo melhor gasto, investir em conhecimento, investir em estudo, investir em entender se você está trabalhando no melhor local para você e está sendo remunerado da forma correta para isso. Então, todo esse conjunto de coisas é investir em você. Você precisa investir de forma que você seja rentabilizado da forma correta pelo seu trabalho, que o seu trabalho esteja te dando frutos suficientes para você viver, quer dizer, sobreviver, viver, se divertir e guardar aqueles 10%. Lembra? Não gaste mais do que 9 de cada uma dessas 10 moedas. Em resumo, acho que esses três insights já mudam muita coisa na vida da maioria das pessoas. Porque se você se capacitar, se você não gastar mais do que 9 de cada uma das suas 10 moedas, e se você pagar a você antes de pagar qualquer coisa, e adicionando mais umzinho aqui, se você souber fazer o seu dinheiro trabalhar para você, esse é o início de qualquer investimento. Mas eu falei isso tudo e não falei o que mudou em mim depois de 37 anos de vida, depois de 4 anos estudando. Qual foi a virada de chave para eu entender que tinha chegado o momento de eu começar a investir? A virada de chave foi que, durante a leitura desse livro, eu percebi que 95% disso eu já fazia e já vivia isso dessa forma. Eu já tinha passado por esse processo, eu já tinha amadurecido dessa forma e que tinha chegado a hora de eu entender o mercado financeiro de uma outra forma. E com isso tudo eu consegui também responder finalmente aquela pergunta do não é tarde? E não é tarde. Não é tarde por vários motivos, né? Nunca é tarde. Uma coisa fez virar totalmente a chave para mim do não é tarde. Não é tarde porque, para mim, dentro desses 4 anos de estudo, o tempo que você tem é inversamente proporcional ao quanto de dinheiro você pode aportar mensalmente. É isso aí. Vamos comparar o meu eu de 37 anos para 38 e o meu eu de 27 para 28 anos. Se eu comparar a minha vida hoje com a minha vida de 10 anos atrás, eu teria 10 anos a mais de tempo, mas um capital disponível infinitamente menor. Então, a janela de tempo que eu ia levar para o meu primeiro objetivo, que é R$1 milhão, que eu acho que é o objetivo da maioria das pessoas que começam a investir, esse primeiro 1 milhão, eu ia chegar muito próximo da mesma idade final. Lógico, eu ia gastar mais tempo se eu começasse com 27, 28, então lá no finalzinho faria uma diferença de 1 ano, mas eu estaria começando com aportes muito menores. Então, esse meu período de capacitação, de reunião de informações e tudo, me levou a conseguir concluir esse objetivo com um intervalo de 10 anos a menos. Então, o que eu quero falar para você é que não importa qual é a sua idade, importa que se você conseguiu cumprir as 3 coisas que a gente falou nesse livro, se você já consegue guardar alguma coisa, se você já se paga com o que você guarda, e se você se capacitou ao máximo do que você entende ser o que você gosta de fazer e você já faz isso, significa que não tem uma idade problema para você, você só precisa começar. Depois que você começar, você vai tomar gosto e você vai ver o seu dinheiro trabalhando para você e cada mês que passa você vai fazer o seu dinheiro te dar mais dinheiro. Então é isso, depois desse bate-papo inicial, vamos começar com o que interessa, método de alocação para vocês na outra telinha agora, hein? Bora lá, ó. Aqui está minha carteira aberta, isso é que quero falar logo para vocês, isso vai ser bem comum, tá? Não vai ter isso de ficar escondendo a minha carteira aqui no canal, não. A carteira está aí, a gente vai visitar minha carteira bastante vezes. Como eu falei para vocês, essa carteira começou dia 28/10 ali, acho que o primeiro ativo comprado 29, né? E tem até agora 12.400. A gente está com uma variação negativa aqui de 3,49. Se eu não me engano, hoje isso aqui vai piorar, porque o mercado implodiu hoje mais uma vez. Mas vamos falar sobre o método de alocação. Se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, eu tenho 70% em fundo imobiliário e 30% em ações. Ah, Max, esse é o teu método de alocação? Lógico que não. Isso aqui fala muito sobre o inabalável. O inabalável ele fala principalmente sobre oportunidade. E nesse momento a gente está vivendo uma oportunidade ímpar no mercado sobre fundos imobiliários e sobre algumas ações. Não tem como ignorar. Tem investidor que está aguardando uma janela dessa há 15 anos. Tem pessoas que estão aguardando uma vida aí de investimento e não tiveram oportunidade dessa forma. Tiveram oportunidade, por exemplo, na pandemia, mas a gente não fazia ideia do que ia acontecer com o mercado. Então, enfim,
tá aí, isso aqui fala muito sobre o que eu consegui aproveitar. E fala sobre o que o mercado não está aproveitando e que eu espero que vocês aqui no canal consigam entender que não é para fazer. O que não é para fazer, por exemplo? Ó, vamos lá, um dos meus FIIs aqui, eu estava olhando os últimos 10 anos dele. Teve um momento que ele foi vendido a cota a R$150, mais ou menos. Nossa, é horrível escrever isso aqui, desculpa, gente. Eu vou melhorar. E ele dava um dividendo de 65 centavos. Aí tava uma guerra aqui, todo mundo queria isso aqui, meu Deus do céu. Aí agora, com toda essa queda, ele está 92 e está dando 85 centavos de dividendo. E ninguém quer. Ninguém quer, porque ele está caindo percentual, que não sei o que, sei que lá. A pessoa não sabe entrar ali e ver se está com algum problema, se a administração mudou, se tem alguma que não tem nada. São fundos que estão sendo afetados pelo macroeconômico e que estão ótimos. Estão com a mesma saúde de quando cobravam os R$150 aqui por cota e que rendiam até menos. Então, assim, esse canal tem esse intuito, mostrar para vocês que uma variação como essa aqui não diz nada, e sim as oportunidades que você vai ter. E aí eu vou falar já qual era a minha previsão de método de alocação, que eram 20% em 5 grupos, eram eles renda fixa, ETFs que replicariam o S&P. Nossa, isso aqui é muito difícil de escrever. O S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana, que replica as 500 melhores empresas americanas, e 20% em criptomoeda. Quando eu falo em criptomoeda, sempre vai ser Bitcoin para mim. Eu não gosto muito de criptomoeda, mas eu acho que tem que ter um percentual ali da carteira em criptomoeda, em Bitcoin. E aí, os outros dois já estão aqui, que é fundo imobiliário e ações. Essa era a minha projeção, a minha expectativa de método de alocação. E aí eu vou continuar agora falando sobre qual é a minha estratégia de investimento e o porquê que eu não consolidei esse percentual exatamente dessa forma. E inclusive, se vocês derem uma olhada aqui, ó, você tem 3 ativos aqui na carteira de ações e 13 na carteira de fundos. Nem tem ETF ainda. Mas se eu falar para vocês que isso aqui já foi 6, enquanto isso aqui tinha 5, e que algumas coisas daqui subiram e não estariam rentabilizando da forma correta, e eu troquei por melhores ativos de fundo, e os fundos que eram para parar em 8, eu acabei indo para 10, depois as coisas foram acontecendo e eles foram ficando tão descontados que eu preferi ir para 13 e talvez eu vá para 14, porque ainda tem um fundo que eu gosto muito que não está na carteira, 14 ou 15. Então, esse aqui, falando no geral, isso aqui era a expectativa de método de alocação e isso aqui é o que está acontecendo por questão de oportunidade. E vocês vão viver muito isso. Vocês, por favor, não fiquem engessados a um método de alocação. Vamos voltar aqui para a tela grande para a gente se falar. A estratégia de investimento, você viu ali uma parte que é oportunidade, mas a estratégia do Inabalável ela fala sobre acreditar nos ativos que você tem, comprar boas empresas a preços muito bons, que te deem um rendimento próximo ou igual ou maior do que 1% ao mês. É difícil. Até pouco tempo atrás, meu filho até comentou ontem comigo isso. Nossa, até 1 ou 2 anos atrás se falava que qualquer investimento a 1% ao mês era mentira, era fraude, era alguém tentando te roubar. E hoje a gente tem aí fundo imobiliário na bolsa sendo comercializado, vendido, tão descontado que o seu capital te gera aí um yield on cost de 1,03, 1,05. Tá na mão aí agora. Então é sobre isso. Comprar boas empresas, bons ativos com preços muito bons e que te devolvam uma renda muito boa. E que você acredite na saúde financeira e administrativa dessas empresas ou gestões. Isso é inabalável, não tem muito segredo. O segredo é você conseguir realmente avaliar as empresas da forma correta, os fundos, as gestões da forma correta. E isso a gente vai ver aos pouquinhos nos próximos episódios. Como eu falei, esse episódio foi mais um episódio de apresentação, para a gente bater um papo, para vocês me conhecerem a história.
e nas próximas a gente vai destrinchar isso aos pouquinhos melhor para vocês entenderem como eu faço todas essas avaliações. Então, muito obrigado pela companhia até agora. Esse aí é o início da nossa jornada e o resuminho de início do que é o Inabalável e quem é o Max, que vai estar aí toda semana compartilhando essa história no mercado financeiro com vocês. Valeu, até a próxima, investidores!